Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos, que Deus possa trazer para você nesse momento o bem, a calma e a paz para o seu coração, a você e toda a sua família, aos amigos, ouvintes, simpatizantes do nosso vídeo e aqueles que não me conhecem. Muito prazer, eu sou o Rabelo e trago para você um versículo da Palavra de Deus para confortar a sua vida, alegrar o seu coração e trazer uma reflexão neste dia, o qual estamos vivendo, dias que é necessário e é preciso a gente ouvir uma boa palavra. Se estivéssemos aqui contando piada, acredito que muitos estariam rindo, dando gargalhada, mas o momento não é propício para isso. O momento é propício para reflexão, pensamento e uma bela confiança no nosso Deus. O versículo que eu trago para a nossa meditação nessa noite é um versículo que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 11, que vai nos falar assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer. Em outras traduções fala morrer, juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Até aqui. Para nossa meditação nesta noite, eu quero falar para você um pouco sobre um homem chamado Noé. Imagina você perto da sua casa, ou aonde você viaja, ou dentro mesmo, até mesmo da sua casa, alguns parentes. Imagina um senhor, um homem já vivido, experiente, que recebe de Deus uma palavra. Isso é para a gente mentalizar uma imagem, uma pessoa, um ser humano. Noé, na época, a Bíblia nos fala que ele era pregoeiro da justiça. Era um homem que temia Deus, um homem que falava a verdade e que queria o bem para todos. E a Bíblia nos fala que Deus, olhando a terra na época de Noé, se revoltou de uma tal maneira, se arrependeu de ter feito o homem e falou: eu vou acabar com essa terra, eu vou acabar com essa humanidade. Mas Deus, olhando por misericórdia, olha e vê um homem chamado Noé, um homem íntegro, um homem reto, um homem bom, um homem de família, uma pessoa do bem, um homem o qual pregava fé, o qual fazia o bem para as pessoas, e Deus ali resolve então conversar com Noé. Noé era amigo de Deus, Noé tinha fé em Deus, Noé acreditava em Deus. E Deus vem e fala para Noé: Noé, constrói uma arca, faça um barco enorme. Esse barco vai ter a medida de, segundo os historiadores, para nosso raciocínio, para a gente entender melhor, um barco de 125 metros, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio a sua altura. Calafeta todo, faz com árvore de cipreste, que era árvore boa naquela época também, e calafeta toda com betume, pois eu vou acabar com essa humanidade. Lá dentro dessa arca entra você, sua esposa, seu filho, seus filhos, as mulheres de seus filhos, e um casal de cada animal, de bicho que possa existir, que existia naquela época também, o qual a gente conhece hoje. Então, a Bíblia nos fala que Noé começou a fazer. Agora você imagina uma pessoa, um ser humano, começa a construir uma arca, um barco enorme diante de pessoas corruptas, de pessoas descrentes, de pessoas zombadoras, de pessoas sem temor a Deus, a zombaria que esse homem chamado Noé enfrentava durante o seu dia, por acreditar numa palavra, por crer em Deus e ter fé que aquilo ali seria o caminho para a sua salvação.
A Bíblia nos fala que Noé levou um tempo para construir essa arca. E ele, depois que construiu essa arca, ele agora reúne a sua família, reúne os animais, Deus envia os animais para perto dessa arca, e eles entram dentro dessa arca, e Noé ali juntou mantimento para os animais comer durante esse dilúvio. E eu imagino, agora fico parado e pensando, eu e você aí, como é que o pessoal zombava, né? Porque a Bíblia fala que na época, segundo os estudos, não chovia, nunca houve chuva, nunca teve dilúvio, nunca teve uma tempestade. Fala que as plantas se alimentavam por um orvalho que saía, uma umidade que saía do solo e molhava as plantas. E as plantas se alimentavam dessa umidade. E agora vem esse homem, esse senhor, esse velho louco, velho maluco, podemos dizer assim, né? Diante das pessoas pecaminosas, zombando, velho louco, maluco, vai entrar dentro de uma arca, imagine dentro de um barco. Eu fico imaginando, na hora que esses animais começaram a aparecer na porta da arca e começaram a entrar para dentro desse barco com Noé, e depois Noé entra ele, a sua família, seus filhos, e essa porta agora é lacrada. Então a Bíblia fala que o anjo de Deus veio também e lacrou essa porta por fora. Por quê? Noé era pregoeiro da justiça. Noé era um homem correto, era um homem reto. E eu imagino que esses homens agora começavam a zombar. Maluco, rapaz, vai morrer tudo de fome aí dentro desse barco. Que chuva, que tempestade é essa que esse homem está esperando? Eles devem ter achado que estava louco. Mas a realidade foi outra. A Bíblia fala que começou a chover e o dilúvio durou 40 dias. E agora começa a chover, e as águas começam a subir, e daqui a pouco esse barco começa a flutuar, e esses homens agora, imagino eu, que todos gritavam, corriam em volta dessa arca, implorando por socorro. Mas antes, Noé, quando estava construindo essa arca, ele falava para o pessoal, ele era pregoeiro da justiça, a Bíblia nos fala, ele falava, olha gente, vocês se arrependam, é chegado o reino de Deus, Deus vai acabar com isso tudo. Então, nesse momento, a Bíblia também fala que um anjo de Deus lacrou a porta por fora desse barco. Por quê? Porque pela razão, por ele ser um homem íntegro, um homem de família, um homem bom, ele é claro que ia abrir a porta dessa arca para salvar essas pessoas, tentar salvar pelo menos. E não teve jeito. E ali foi salvo Noé, a sua esposa, seus filhos, um casal de cada bicho, e Deus poupou a sua vida. A Bíblia fala que aproximadamente essas águas do dilúvio duraram 150 dias, mais ou menos, por cima da... Alguns historiadores, um fala uns dias, outro fala outros, mas aproximadamente 150 dias. Enfim, o que importa é que Noé e sua família foi salvo. Por que foi salvo? Porque ele não fazia o que era errado. Porque ele não vivia fazendo as zombarias, ele não vivia pecando, não vivia se blasfemando contra as coisas de Deus. Hoje estamos vivendo um momento em que todos estão com medo de um vírus que está no ar, que está matando pessoas. Muitos já perderam pessoas de sua família e a gente está aqui trancado nesses nossos lugares, outros têm que sair para trabalhar, têm que enfrentar o perigo, e nós também estamos à mercê, nós também corremos o risco. Mas o que a gente tem que ter na nossa mente, trazendo para os nossos dias de hoje, eu faço uma pergunta para você que está ouvindo esse vídeo, para você refletir e pensar: eu estou dentro da arca de Noé, junto com a família, ou eu estou para o lado de fora? Eu vou ser salvo com a família de Noé, ou eu vou morrer afogado para o lado de fora? O versículo da Bíblia de Deus nos leva a refletir sobre isso. A Bíblia nos fala que o dilúvio, talvez você pergunte, mas vai haver outro dilúvio? Não. A Bíblia promete que não. Não vai haver outro dilúvio. Mas vai haver um outro fim. E a Bíblia fala que o fim vai acontecer. E que Deus colocaria o seu povo para clamar, para informar a multidão, a nação, o mundo inteiro sobre a sua volta. E todo lugar que a gente vai tem uma igreja, tem pessoas clamando, tem pessoas falando da volta de Jesus.
E assim foi com Noé. Noé também viveu esse momento. Quando estava construindo a sua arca, ele pregava, ele era pregoeiro da justiça, falava para o povo a respeito do fim, a respeito do final, e muitos não acreditavam. Hoje também não é diferente. Hoje chamam muitas pessoas, você é louco, tá maluco, isso aí é doido, né? E a Bíblia nos traz várias reflexões interessantes que nos fala também que pela fé, olha só, pela fé, Noé divinamente avisado, né, das coisas que ainda se não viam, que era chuva, né, nunca tinha chovido, né, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, a gente vê que a Bíblia fala que Deus também falou com ele a respeito de salvação, a respeito da misericórdia, porque ele dependia de Deus para ser salvo, ele e a sua família, dentro de um barco. O barco era a sua salvação ali, mas para tudo isso, para que ele fosse salvo, foi necessário uma preparação, foi necessário ele preparar esse barco. Se ele fizesse um barco furado, teria afundado também, teria morrido. Ele e a sua família inteira. Ele fez direito esse barco, ele fez perfeito esse barco. E hoje eu faço uma pergunta para você meditar. Como tem sido a sua vida? De que maneira você está? Qual lado que você está? Do lado de fora, zombando de Noé, construindo a arca? Ou você está dentro do barco com Noé? Ou você vai entrar junto com a família? É isso que eu faço a pergunta. Então, que nessa noite você possa ter de Deus a paz no seu coração, que você possa meditar e que dias melhores possam vir para a nossa vida, para a nossa família, para todos nós. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus.